E para comentar esta primeira semana de campanha estão no Jornal Domingo Filipa Martins, do blog Corta Fitas. Boa noite, Filipa. Boa noite. Boa noite. E também Miguel Morgado, do blog O Cachimbo de Marguerite. Boa noite, Miguel. Boa noite. Começamos, claro, com o balanço da primeira semana de campanha. Filipa. Esta primeira semana de campanha, os partidos tentaram se posicionar ou tentaram exacerbar a sua estratégia, dirigindo-se aos seus principais adversários, um pouco no reflexo do que têm sido as sondagens. É interessante perceber que agora, no final da campanha, essa estratégia acentuou-se, com o CDS a dirigir-se diretamente ao PSD, julgo que foi a primeira vez que isto aconteceu, já com um portas mais crescido e sabendo que há muito eleitorado dividido entre PSD e CDS. Pelo contrário, Manuela Ferreira Leite nunca fez essa abordagem. Apenas percebemos agora, por exemplo, com a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa na campanha este fim de semana, que também pode haver agora, antecipa-se uma abordagem desse tipo para esta segunda semana de campanha, com um PSD também a tentar ir buscar votos à direita e convencer os indecisos a votarem em Manuela Ferreira Leite e não em Paulo Portas. O PS seguiu a sua linha já um pouco presente na pré-campanha, num ataque principalmente à esquerda, ao Bloco de Esquerda, que está destacadíssimo nas sondagens e tudo indica que seja a terceira força política, também atacando frontalmente Manuel Ferreira Leite, mas a verdade é que os três casos abordados nesta peça que vimos, a questão do TGV, a questão da asfixia democrática e agora, no final da semana, a questão das escutas, marcaram de todo a agenda e marcaram as intervenções dos diferentes líderes partidários. Miguel, balanço desta primeira semana. Parece-me que esta semana faz-nos perceber claramente que houve um empobrecimento do discurso político, generalizadamente. Isto é uma observação que eu faço sem ter nenhum ator em particular em atenção. A semana dos debates revelou-nos a possibilidade dos partidos estarem disponíveis para discutir problemas e possíveis projetos e soluções que decorrem das condições objetivas do Estado do país atualmente, e agora vejo-me confrontado com um discurso político mobilizado especialmente para assuntos que obrigam os atores políticos a fugirem daquilo que me parece ser essencial. No entanto, no que diz respeito à estratégia partidária, parece-me que a grande novidade da semana é um reforço desta possibilidade do entendimento à esquerda do PS com o Bloco de Esquerda. Têm sido vários os membros do PS, mais ou menos destacados, a darem a sua autorização, por assim dizer, ou a exortação para que esse entendimento se faça, e o Bloco de Esquerda está, aos poucos, a ajustar a sua estratégia a essa possibilidade no futuro. Apareceu um cartaz do Bloco de Esquerda, um outdoor, em que os candidatos do Bloco de Esquerda anunciam ao eleitorado que estamos prontos. Presumo que estejam prontos para governar e parece-me que esse é um... Na verdade, no programa do Bloco de Esquerda, julgo que é o único em que se fala que eles querem ser governo. Portanto, eu acho que essa estratégia estava até pensada há muito tempo, não é? Exatamente, e parece-me que a inclusão agora de Manuel Alegre na campanha não é exatamente uma novidade, nem a atitude de Manuel Alegre pode ser considerada uma novidade. Manuel Alegre está a fazer o mínimo possível para não ser acusado mais tarde de criar uma cisão no PS e também não alienar os possíveis eleitores, os possíveis apoios que terá depois para as eleições presidenciais. Por isso parece-me que não há muitas novidades, mas, no entanto, eu sublinho que o empobrecimento do discurso político na campanha, nesta última semana, tem sido confrangedor. Portanto, em relação ao balanço, estamos fechados ao balanço da primeira semana? Tem alguma coisa a dizer em relação às palavras da Filipa? Concordaram ambos com... Sim, eu acho que a questão é que na pré-campanha, e viu-se pela audiência que os debates tiveram, as pessoas de facto necessitavam de informação, precisaram de recolher informação. E houve líderes que de facto destacaram durante aquela pré-campanha, que usaram muito bem os debates para esclarecer a opinião pública, principalmente Paulo Portas, já conhecíamos como animal político, mas que o seu comportamento em debates foi de facto exacerbado. Teve um frente a frente mais ou menos equilibrado com José Sócrates, foi muito superior nos outros frente a frente. Quando caminhamos para este período de campanha,
Eu acho que a estratégia principal é a de não cometer erros. E depois segue-se um bocadinho o fluxo informativo e o fluxo das manchetes dos jornais. Daí o tal empobrecimento do discurso que eu julgo que o Miguel se estava a referir. Uhum. Bem, outro assunto que também está a marcar a atualidade são as palavras de Mário Soares, que defendeu uma coligação do PS com o Bloco de Esquerda. Ele admitiu que isso poderia ser possível. Qual é a vossa análise em relação a essa possibilidade? Parece-me que o PS, neste desespero de tentar encontrar uma solução de estabilidade para o futuro, caso ganhe as eleições, é evidente, pode estar a arriscar até a sua própria sobrevivência política no futuro. Nós não sabemos, não conseguimos medir agora, podemos só conjecturar, mas nós não conseguimos medir exatamente qual seria o impacto sobre o PS, no que diz respeito à sua base social de apoio, aos seus militantes, da presença do Bloco de Esquerda num governo que terá de tomar decisões da maior gravidade. E por isso, este crescente consenso de alguns dos mais reputados membros do PS para empurrar Sócrates para uma coligação com o Bloco de Esquerda pode parecer a estratégia mais viável e mais sensata no momento presente, mas pode pôr em causa a coerência do Partido Socialista no futuro. E nesse aspecto, julgo que estão a ser, de certa maneira, imprudentes. Eu julgo que esta campanha e a dimensão que o Bloco de Esquerda alcançou nas europeias levaram a que todo o partido e todo o programa do partido fosse escrutinado de uma maneira completamente diferente. Portanto, não temos já um partido programático, um partido ideológico, mas temos de ter um partido escrutinado, até um partido que pode ser governo. Nunca, se calhar, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, pudemos pensar que chegaríamos aqui um dia. E, de facto, eu tendo a concordar com o Miguel, é muito complicado encaixar aquele programa em que se fala de nacionalizações de empresas estruturais na sociedade portuguesa que implicariam uma dívida pública astronómica, um partido que tem uma base ideológica muito à esquerda, muito dispar do Partido Socialista. Podemos falar de um tipo de acordo que significasse uma solução de governo. Acho que, de facto, há um grupo de líderes, principalmente históricos do Partido, Ferro Rodrigues já o tinha dito numa entrevista ao Expresso, que tentam esta aproximação à esquerda, mas acho muito complicado para o tipo de governação que nós tivemos até ao momento, com um primeiro-ministro que governou ao centro, mas muitas vezes pescando o olho à direita, principalmente em questões económicas, entender-se que o Bloco de Esquerda neste momento. E há mais, Sócrates arrisca alguma coisa da sua reputação como político se ceder a estas crescentes exortações. Não nos podemos esquecer que na semana passada, e há 2 semanas, Sócrates marcou pontos por fazer a opinião pública distinguir com grande clareza e veemência que o Bloco de Esquerda tem um projeto revolucionário incompatível com os ideais mais moderados do Partido Socialista. No confronto com Francisco Louçã, isso ficou muito evidente. Sócrates marcou pontos aí. Será muito estranho se ele, uma semana depois, estiver disponível para fazer uma coligação com um partido que ele próprio qualificou como aventureiro, irresponsável, revolucionário. Parece-me que Sócrates arrisca muito da sua reputação como político. Sim, porque neste momento estamos com um leque de indecisos muito, muito alargado. E fará, se calhar, mais sentido se continuar a apostar no discurso da bipolarização, porque esta deriva à esquerda pode, principalmente, assustar eleitores que estão indecisos entre o PSD e o PS. Muito bem. Outro dos temas também que dominou a semana, esta primeira semana de campanha, foi o TGV. Temos uma reportagem preparada sobre o TGV. Vamos então ver. Vamos desvendar também agora, então, alguns dos segredos deste tipo de transporte. Mostramos ainda o que é que pensam os portugueses sobre o comboio da alta velocidade. É a sigla do momento. TGV. Um TGV. TGV? TGV. Um TGV. Um TGV. Mas o que é afinal o TGV? É de alta velocidade. O TGV é o comboio, não é? Sabe o que é o TGV? O? TGV. Não sei o que é. Sempre bem já andei no TGV. Ah, sim. Ah, o comboio que vem da Espanha. É um transporte de alta velocidade. Mas, contra todas as expectativas, o TGV é de facto uma marca dada ao comboio de alta velocidade construído pela empresa Alstom, marca essa que está inclusivamente registada na Sociedade de Caminhos de Ferro Franceses, o que em França se chama TGV, na Espanha dá pelo nome de AVE, na Alemanha ICE, nos Estados Unidos chama-se Axel Express e na longínqua Coreia do Sul dá pelo nome de KTX. Mas será que o TGV, ou melhor, o comboio de alta velocidade, permite transportar passageiros, mercadorias ou as duas coisas? Passageiros. Pessoas.
transporte é para o pessoal e não é mercadorias. Esclarecemos mais uma vez que este tipo de comboios transporta de facto passageiros, mas também serve para transportar mercadorias. Ainda assim, o que pensam de facto os portugueses sobre a introdução deste comboio no nosso país? O país não é assim tão grande, precisasse de um comboio de alta velocidade. Gastar mais em que, se temos tão pouco, segundo dizem? É um transporte que nos vai ser caro. Dizer ainda que, de facto, o comboio de alta velocidade introduzido em França no início da década de 80 não é o comboio mais rápido do mundo. O título vai mesmo para a tecnologia maglev utilizada no Japão e que atinge desde 2003 velocidades na ordem dos 580 km/h. Informações importantes a poucos dias das eleições cuja campanha tem sido marcada pelo TGV. Um TGV. TGV? TGV. TGV. Então, e o TGV? É interessante que se tenha dado agora o exemplo do comboio japonês, porque raramente tem sido invocado o exemplo japonês, que pode ser ilustrativo aqui para os nossos propósitos. Em Portugal tem-se invocado 2 argumentos para a construção do TGV, para seguirmos em frente com esse projeto. Um argumento de ordem estratégica, que é preciso estarmos ligados ao sistema de comunicações europeu, e depois há um argumento que está ligado às nossas circunstâncias económicas particulares, a nossa estagnação económica, e que no fundo precisamos deste grande investimento para romper com esta estagnação. O Japão teve uma crise, desde o princípio dos anos 90, uma crise económica muito grave, estagnação ao longo dos anos, provavelmente durante 10, 15 anos, estagnação do crescimento económico, e depois optou por redobrar o investimento em transportes de alta velocidade. É muito interessante perceber o que aconteceu ao Japão, entretanto. E não nos podemos esquecer que a tecnologia que o Japão está a utilizar, na sua grande maioria, é de nacionalidade japonesa, de origem japonesa. Não foram necessárias importações, como vão ser necessárias aqui para este projeto do TGV em Portugal. O que aconteceu no Japão foi um colapso total da rentabilidade económica deste sistema de transportes e uma escalada estonteante da dívida pública japonesa. O povo japonês vai ter de pagar esta iniciativa, que se pensava que seria crucial para romper com a estagnação económica do Japão, vai ter de pagar durante décadas e décadas um investimento que não tem qualquer espécie de rentabilidade económica à vista, e por isso seria talvez interessante nós compararmos não só o exemplo espanhol, o exemplo francês, mas também o exemplo japonês, até porque tem características semelhantes às circunstâncias económicas que Portugal atravessa agora, que também vem de um período já prolongado de estagnação económica, e nós vemos muitas vezes o TGV ser apresentado como um investimento que, por assim dizer, vai fazer desemperrar a economia portuguesa. Acho que nesse aspecto o exemplo japonês devia ser mais estudado em Portugal. Eu não conheço o exemplo nipónico, mas há vários mitos que envolvem a questão do TGV. Primeiro, o TGV, de facto, tendo em conta os estudos, vai ser deficitário, mas isso tem de ser uma opção política, mais do que tudo. E uma opção também económica. Há várias áreas da nossa sociedade que são deficitárias, mas são importantes. A saúde, a educação, são áreas vitais e que fazem parte da nossa vida enquanto cidadãos. Enquanto alta velocidade comparativamente com os outros países, é deficitária. Logo, é algo que nós temos de assumir, é algo que nós sabemos que vamos estar a pagar se as coisas não evoluírem, entretanto, para sempre. Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um comboio de alta velocidade não pode transportar mercadorias. Portanto, a ideia da exportação é a partir de uma ideia falaciosa. Posto isto, pareceria que eu estaria contra este tipo de investimento, que não estou. Na verdade, há vários estudos. Uns dizem que até o comboio de Lisboa-Porto será mais rentável do que o de Lisboa-Madrid. Eu acho que faz sentido, e digo isto quase de uma forma empírica, de senso comum, uma ligação a Madrid, sem dúvida. Não acho que faça sentido a alta velocidade se terminar na fronteira com Espanha. Acho que é uma necessidade e acho que é algo em que o próprio Governo deve apostar e sabendo à partida que será subsidiado pelo Estado. Mas eu estou de acordo que se trata de uma opção política. Na verdade, todas estas escolhas são opções políticas. Agora, essas opções políticas não ocorrem num vazio, não ocorrem em abstrato. Quer dizer, nós temos de ter em atenção quais são as circunstâncias concretas da economia portuguesa, da sociedade portuguesa, das necessidades. E também os apoios que neste momento estão a vir de Bruxelas para este tipo de casos específicos. Sem dúvida, tem que ter isso tudo em consideração. Agora, parece-me que temos de confrontar o facto que tem sido observado por muitos economistas nos últimos 15, 20 anos, que a Europa pode ter, na maioria do seu espaço, um excesso de infraestruturas de comunicação.
A Europa tem sido deficitária em investimentos de outra ordem, em reformas económicas de outra ordem, e parece que se deixou hipnotizar, deixou-se seduzir por esta espécie de varinha mágica que é os investimentos públicos em tecnologias de comunicação, como se isso respondesse aos grandes desafios económicos. Tem a ver com a política mesmo de coesão interna da União Europeia. Sem dúvida, mas o investimento público no TGV não é a única opção que os europeus têm para fomentar a sua coesão interna. A mim parece-me que nós estamos na presença de uma escolha fácil, de uma escolha sonante, de uma escolha vistosa. A questão é que não tem havido escolha. Nós estamos há anos para decidir isto. Não estou a falar no contexto europeu, não é? No contexto europeu essa escolha tem sido feita. Foi feita no Japão. Aliás, o investimento do Japão não começou agora, não começou na década de 90. O Japão já tinha transporte de alta velocidade antes da sua estagnação económica. E uma vez mais cedeu-se essa tentação. Acho que está na altura, em Portugal e em algumas das economias europeias, se olhar para outras paragens, por assim dizer. Perceber que os nossos problemas económicos não decorrem de falta de investimento público no setor das comunicações. Aliás, Portugal e Espanha são duas economias que nos últimos 20, 25 anos devem ter um índice de fomento e de aprofundamento das suas tecnologias de comunicação, pelo menos tendo em conta o estado de grande subdesenvolvimento que havia anteriormente, mas as economias portuguesas e espanholas são certamente um exemplo desses. E não me parece-me que esta é uma maneira de nós fugirmos à confrontação com os problemas verdadeiros que nós temos. E, nesse sentido, acho que é uma má escolha. Quer dizer, aí nós temos de também juntar a questão ambiental, não é? Que é relegada para segundo plano, tendo em conta que estamos no meio de uma crise económica, mas a aposta na alta velocidade também é uma aposta amiga do ambiente. E isso também é uma das políticas estruturais de Bruxelas, daí fazer sentido neste contexto europeu. Eu espero que sim. Eu conto com essas qualidades desse investimento. Eu não presumo que as pessoas que avancem esta proposta sejam suicidas. Agora, não sei se este investimento e não sei se essa melhoria do ambiente é suficiente para arriscar, por exemplo, a bancarrota do país daqui por 10 anos. Isso traria consequências catastróficas do ponto de vista social para a sociedade portuguesa. E nós temos de ter consciência que nós, neste momento, estamos a atravessar esse risco. Portugal corre o risco de se tornar uma espécie de Argentina na Europa. Vale a pena... Sim, na minha opinião, eu acho que a questão do TGV veio para a campanha exatamente por uma mera questão de campanha. Portanto, não é aqui, não é agora, há uma semana das eleições que se vai fazer uma reflexão sobre isso. Na verdade, já se fez uma reflexão sobre isso, já se voltou atrás, já se fez novos estudos, já houve contestação social, já houve linhas que foram assinadas com Espanha até entre os governos. E só há aqui um ressurgir da questão porque estamos em plena campanha. Portanto, a questão do TGV é, no fundo, uma questão política. E eu acho que esta última peça da TVI demonstrou isso mesmo, que é a deslocação do discurso político da realidade dos portugueses. Quando se vai para a rua perguntar o que é que significa TGV, as pessoas não sabem sequer responder. Portanto, não é estas inquietações que as pessoas precisam de resposta, é todas as outras. Portanto, eu considero que colocar o TGV neste momento na campanha é um fait divers. Muito bem. Obrigada, Filipa Martins. Obrigada, Miguel Morgado. Este foi um exemplo também dos debates que pode ir acompanhando na página da TVI, na internet, em www.tvi24.ol.pt. Isto porque há debates marcados para todos os dias. Até à próxima sexta-feira. Pode então acompanhar na internet.